Bom dia, a paz do Senhor Jesus seja com todos, queridos. Que bom, chegamos a mais um encontro dominical, tá certo? Mais um momento precioso juntos para compartilhar do amor de Deus, para agradecer por mais uma semana que se inicia, domingo, primeiro dia da semana. Então, que Deus nos dê direção, nos dê graça. Que bom estar com você de novo. Espero que você tenha passado uma semana completamente debaixo da graça do Senhor Jesus, tá bom? Queridos, quero trazer algumas informações aqui, na verdade algumas lembranças, tá certo? Uma delas é, não deixe de fazer sua inscrição no nosso YouTube, ou nos seguir no Instagram, não deixe de anotar o número do WhatsApp da igreja, vai aparecer aí, para tudo que você quiser, vai demorar um pouquinho mais o WhatsApp, olha, anote esse número para tudo que eu vou dizer para você, tá certo? Anote esse número do WhatsApp da igreja, qualquer informação que você quiser, esse número aí é o que você vai obter todas as respostas. Tá bom assim? Então, joia, anotou? Pronto. Então, aproveite isso, tá certo? Então, tem algumas coisas que eu preciso lembrar você. Olha, nós começamos a preparar, já está sendo editado o primeiro Interagir Podcast. Está lembrado do Interagir que nós fazemos de forma presencial? Então, devido a essa situação, nós iniciamos um novo projeto, uma nova ferramenta, né? E o Jamerson é que vai estar nos ajudando na mediação dessa ferramenta, o podcast Interagir Podcast, da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio, tá certo? Então a gente vai estar com convidados e vamos estar fazendo uma interação bem gostosa, com temas bem atuais, alguns temas que são polêmicos e que vão ajudar você a ter também essa fonte de orientação, tá bom? Então prepare-se, nesses dias vão estar saindo já as chamadas do nosso Interagir Podcast, tá bom? Então o Gemerson está fazendo um trabalho com carinho, com cuidado maravilhoso, tá certo assim? Então que Deus nos abençoe e temos já, vou só adiantar para vocês, vamos ter 2 entrevistados, o Jameson vai estar com 2 entrevistados. O primeiro, um grande colega pastor Gilberto, lá da Igreja Batista na Estrada de Belém, tá certo? Grande irmão de muitos anos aí na estrada do pastoreio, também participante do Pastoreio de Pastores, desde lá nós começamos a caminhar juntos, então louvo a Deus pela vida do pastor Gilberto, que vai estar sendo um dos entrevistados, e o outro é um outro grande colega já também de uma caminhada boa, pastor Jades, né, que já veio aqui na igreja, já conversou conosco. Pastor Jades é psicólogo também, e ele veio dar uma palestra que foi muito proveitosa para nós sobre depressão. Estão lembrados disso? E pastor Jades vai estar junto com o pastor Gilberto trazendo os pontos de vista deles a respeito do tema que vamos discutir nesse primeiro Interagir Podcast, tá certo? O tema: me expus nas redes sociais. E agora? Me expus nas redes sociais. Então, se você está vivenciando um negócio assim, ou se você sabe de alguém que está vivenciando, ou você percebe que pessoas podem estar vulneráveis a isso, não estão atentas, você precisa ouvir para orientar essas pessoas ou para se orientar, tá bom? Então olha só que tema super legal, então se prepare, nesses dias já estaremos ainda na primeira quinzena de julho, estaremos lançando o nosso primeiro Interagir Podcast. Joia? Jameson, tá com você, filhão, tá bom? Outra coisa, queridos, quinta-feira agora tivemos mais um Conversa de Mulher, está cada dia mais maravilhoso, viu? Então louvo a Deus pela equipe de mulheres e tem feito um trabalho lindo. E dessa vez quem esteve conosco aqui foi uma outra pessoa que eu amo muito, filha do coração, tá certo? A Gilza Carla, que é psicóloga também, e ela é psicóloga de uma
escola bem tradicional aqui em Recife, uma escola conhecida aqui, e também membro da Primeira Igreja Batista em Prazeres, do meu querido irmão pastor Elias, né? E o esposo dela é um filhão do coração também, pastor Diego, querido, viu? É filho do coração e irmãozão meu, tá bom? Então, a Gilza Carla veio dar uma palavra para as mulheres nessa quinta-feira e foi algo maravilhoso. Obrigado, Gilza. E as mulheres amaram, tá? Eu já sei de tudo que aconteceu ali, como foi gostoso, né? Então se preparem que já tem outro Conversa de Mulher marcado. De 15 em 15 dias tem um Conversa de Mulher, tá certo? De 15 em 15 dias, na quinta-feira, 20 horas, você vai ter o Conversa de Mulher. Quer informações? Aquele número que você anotou lá no começo do WhatsApp. Ali te dizem tudo sobre o Conversa de Mulher. Tá bom? Uma coisa boa. Outra coisa, quero agradecer a Deus por aqueles que têm nos ajudado nas cestas básicas da igreja. 40 cestas básicas. Nós estamos a partir de amanhã montando as cestas e entregando ainda nessa semana, tá certo? Então louva o Senhor, você que tem nos ajudado, você que tem contribuído, a igreja tem sido maravilhosa, são 40 cestas, filhos, que nós montamos todos os meses, tanto para as famílias ligadas ao nosso programa social, o programa Muda Mundo, são são 35 famílias do programa e nós todos os meses honramos com uma cesta, também cestas para alguns membros da igreja que estão nesse momento necessitando. Então é algo do coração de Deus para cada um de nós, a oportunidade de servir, tá certo? Então que Deus nos abençoe sempre, você que nos ajuda, Deus te abençoe. Você que também ajuda a Carla e o Leandro, tá certo? Com aquele trabalho que eles fazem na Avenida Caxangá, no centro da cidade. Eles sempre levam água, levam café, um lanche para os moradores de rua ou aqueles que estão em situação de rua durante esse período de pandemia. Deus colocou isso no coração deles. Então, louvo a Deus por isso. E muita gente tem ajudado. E continue da mesma forma. Quer saber como fazer? Liga para o WhatsApp da igreja. É o nosso telefone de contato para tudo, tá bom? Nossa secretaria. Então, agradeço a Deus. E por último, filhos, eu quero agradecer a Deus por cada pessoa que tem honrado com as suas contribuições, com as suas ofertas, para que nós possamos cumprir os nossos compromissos, tá? Então, Deus é maravilhoso, tem nos feito descansar nos seus braços. Nós temos honrado os nossos compromissos, porque Deus tem usado você para cuidar da igreja do Senhor, a igreja local. Então, Deus te abençoe e continue multiplicando aquilo que você dá à igreja, Ele dê em dobro para você, tá certo? Você é uma bênção de Deus, que Deus continue sendo glorificado através da sua vida. E que nós tenhamos agora um tempo precioso. Vamos ouvir primeiro uma reflexão do coração de Deus, nosso irmão e seminarista Adriel Lima, falando sobre a segunda carta do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, tá? A igreja de Esmirna, ele vai estar falando hoje. Falamos na primeira igreja do Apocalipse ali, a igreja de Éfeso, domingo passado. Hoje é o irmão Adriel que vai estar trazendo essa palavra. E logo depois nós estaremos juntos, eu e você, na EBD dessa manhã, tá certo? Que Deus nos abençoe. Às 17 horas, culto online das crianças. Não esqueça, tá bom? Vai ser um tempo também muito bacana com as crianças. As meninas têm feito um trabalho lindo. Então chega lá, vamos compartilhar aquele link ali e ouvir Deus através de cada história, através de cada canção. Tá certo assim? E logo mais às 18 horas, também compartilhando um texto da palavra, estarei com vocês e celebrando a ceia do Senhor. Tá certo? Hoje é dia de ceia. Prepara os elementos, coloca na sala que a gente vai celebrar a ceia juntos para a glória de Deus. Tá bom? Deus abençoe. Vamos escutar uma canção inspirativa e logo depois, seminarista Adriel Lima trazendo a palavra para nós. Beijo no coração, filhos.
Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos chegando a mais uma nova semana que se inicia hoje e eu espero encontrar você, meu irmão, e você, minha irmã, cheios de esperança, porque a nossa esperança está no Senhor. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A sua presença traz-nos consolo, traz-nos esperança, traz-nos a certeza de que tudo terminará bem, não importa por onde tivermos que passar. O salmista diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, ou não temerei mal algum, porque ele, o Senhor, está comigo. A sua vara, o seu cajado me consolam. E esse consolo deve nos animar, deve nos encorajar em tempos difíceis, principalmente como esses que nós estamos vivendo. Logo, logo tudo vai passar e nós estaremos juntos celebrando no templo, fazendo a nossa comunhão, a nossa celebração comunitária como sempre fizemos e como sempre aprendemos a fazer. Mas hoje nós estamos dando sequência aos estudos referente ao livro de Apocalipse de João. Começamos há 2 domingos atrás com a exposição do seminarista Cândido e em seguida o nosso pastor Joésio, e hoje coube a minha tarefa de trazer a você uma meditação, uma reflexão sobre a carta a Esmirna, dentro do livro de Apocalipse, o texto que foi direcionado àquela igreja. Então eu quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia e abrir no texto do Apocalipse, no capítulo de número 2, a partir do verso 8, nós vamos ler o trecho do livro direcionado, dirigido à igreja em Esmirna. Portanto, vamos fazer essa leitura agora e eu quero ler com você. Minha versão é a Nova Almeida atualizada e diz assim o texto: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês estejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, estamos diante de um texto que faz parte de um livro denominado Revelação. O significado da palavra Apocalipse é revelação. E a revelação de João Batista, ou a revelação, desculpe, João Batista não, a revelação do apóstolo João, escrita pelo apóstolo João. E este livro, ele faz parte de uma literatura muito específica, conhecida entre os autores e os teólogos como literatura apocalíptica. Mas, como todo livro, ele é dirigido a um público e nós precisamos, na exegese, na interpretação do texto que nós estamos fazendo, identificar o público original, o destinatário original daquele manuscrito, daquele livro. Entender que aqueles primeiros leitores tinham uma realidade e essa realidade estava presente ali naquele texto. Então, quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós iremos encontrar um alcance do tempo que envolve o passado daqueles irmãos, aqueles cristãos, o presente daqueles cristãos e o futuro daqueles cristãos. Então, o livro ele traz elementos importantes tanto do passado, do presente, como coisas que estariam por vir, por acontecer.
Então, é importante saber que naquele momento em que o livro foi escrito e dirigido às igrejas da província da Ásia, já haviam se passado 70 anos desde a ressurreição de Jesus. 70 anos haviam se passado e a igreja continuava crescendo, mesmo em meio a terríveis perseguições, mesmo sabendo da perseguição tanto política do Império Romano quanto religiosa de alguns grupos de judeus que não aceitavam o ensinamento sobre Jesus como Messias, como enviado de Deus. Então, era importantíssimo que aqueles crentes fossem encorajados a perseverarem na sua fé. E um dos objetivos, ou se não o principal dos objetivos daquele livro, daquela revelação de Jesus, o próprio Jesus revelou o conteúdo daquela carta em uma visão dada a João lá naquela ilha chamada Patmos, quando João estava preso. O conteúdo era para que aqueles crentes que leriam o livro pudessem ser encorajados. Encorajados sob dois aspectos: a resistir à perseguição externa imposta pelo Império Romano e por muitos judeus que não criam em Jesus, como também identificar dentro da igreja problemas que estavam atrapalhando o caminhar da igreja, estavam afastando inclusive muitos cristãos da fé genuína em Jesus, estavam distorcendo, desvirtuando o ensino apostólico. Então, é nesse contexto, é nesse cenário que nós vamos encontrar João escrevendo e enviando esse livro àquelas igrejas situadas na província da Ásia. Então é importante aqui que primeiro nós passemos a identificar para onde essa carta foi destinada, o lugar físico e a característica das pessoas que estavam habitando aquele lugar. Bem, as características nós acabamos de descrever, mas agora vamos conhecer um pouquinho onde é que estavam situadas essas igrejas, onde estava João, numa ilha, né? E a distância dessa ilha até as igrejas, por que a sequência das igrejas ela foi definida daquela forma, as 7 igrejas. Então vamos para esse mapa que eu quero apresentar a você aí. Na tela você pode observar do lado direito, tem um mapa maior que mostra hoje o que era conhecido à época como a província da Ásia, hoje é chamada de Turquia, um país, não é, que é banhado por 3 mares. Né? Ao norte nós temos o Mar Negro, aqui no ocidente, não é, ao oeste da Turquia nós temos o Mar Egeu e ao sul o Mar Mediterrâneo. Então aqui está a Turquia. E se nós nos deslocarmos aqui seguindo essa seta vermelha, vamos ver o mapa mais aproximado, a identificação da Turquia, e mais a nossa esquerda, né? Ou seja, a parte ocidental da Turquia, nós vamos encontrar a região onde estavam situadas as 7 igrejas, aquilo que é denominado na carta como província da Ásia. Então a gente vai descer agora, vai descer para identificar, ó, no canto inferior esquerdo da tela, você vai encontrar o circuito, né, das cidades onde estavam situadas as igrejas. Se você notar, a ilha de Patmos, ela ficava bem mais próxima de Éfeso, tá, da igreja de Éfeso, e foi exatamente a primeira igreja a que se destinou a leitura deste livro. Então, João, após terminar de escrever o livro, faz com que essa carta vá para Éfeso e circule entre as igrejas da Ásia. Então, se você observar, existe aqui, geograficamente, um caminho que torna e que faz sentido a sequência das cartas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e, por fim, Laodiceia. Então, meus irmãos, entendendo bem o contexto histórico, o contexto geográfico da carta, vamos agora para a leitura, né, ou ao entendimento desse trecho
do livro de Apocalipse, onde se dirige uma mensagem a uma igreja. Muito embora nós sabemos que o livro ele seria lido todo por todas as igrejas. Então, é importante que todas as igrejas saibam tudo o que está se passando em todo o ambiente onde o evangelho está sendo pregado, a comunidade de cristãos daquela região. Então, a realidade de Esmirna era conhecida de todas as igrejas, a realidade de Éfeso era conhecida de todas as igrejas. Então, é importante lembrar que o conteúdo do livro foi lido por inteiro, na íntegra, por todos os cristãos daquela região. Então, vejam, meus irmãos, quando João escreve, e aí ele direciona, ele destina a carta, e a gente sabe que toda carta ela precisa ter pelo menos duas informações de início, a informação do destinatário e a informação do remetente, não é isso? Então, a quem era dirigido o texto? O texto iniciava dizendo ao anjo da igreja em Esmirna. O anjo tem tradicionalmente sido entendido por autores como sendo o pastor da igreja, aquele líder, né, da igreja. Mas é possível também nós fazermos uma compreensão mais ampla, entendendo, usando o termo anjo, que também existe uma conotação espiritual que pode estar ali sendo anunciada. Nós bem sabemos que as Escrituras nos fornecem vários exemplos da presença de anjos entre nós. O próprio texto do escritor aos Hebreus, falando acerca dos anjos, ele nos diz o seguinte, lá no capítulo 1 de Hebreus, no verso 14, ele fala que os anjos são todos espíritos ministradores enviados da parte de Deus para nos favorecer, para agir em nosso favor, que somos aqueles que herdaremos a salvação. Portanto, é possível que nós entendamos que aquela mensagem ela deveria extrapolar uma dimensão humana, fisicamente falando. Era uma mensagem que atuaria em todas as dimensões, sejam físicas, sejam espirituais. Então, aquela mensagem de Jesus, ela atuaria inclusive nas regiões celestiais. E isso é muito importante que nós tenhamos em mente. E, por isso, talvez, a utilização do termo anjo. Então vamos para agora uma segunda etapa, que seria a identificação do remetente. Então primeiro identificamos o destinatário. Agora vamos à identificação do remetente. Quem estava escrevendo, né? Quem estava mandando a mensagem? E aí no verso 8, se você não fechou aí a sua Bíblia, observe que o próprio João escreve dizendo: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ora, quem é essa pessoa que estava falando, senão o próprio Jesus? E ele está aqui se apresentando como o próprio Deus, porque aquele que é o primeiro e aquele que é o último, aquele que é a razão primeira e última das coisas existirem, de tudo que existe, existir, é por causa dele. O apóstolo Paulo diz que por ele e para ele são todas as coisas. Então, Jesus é a razão de tudo existir, desde o início ao fim. E ele se apresenta assim à igreja em Esmirna. Mas, além de ser o próprio Deus comunicando essa verdade, Jesus, ele diz assim: aquele que esteve morto e tornou a viver. E nesse trecho, Jesus está mostrando a sua identificação com a humanidade, a sua identificação comigo e com você. Jesus se fez carne, e como ele se fez carne, ele sentiu as nossas dores, ele sentiu o nosso sofrimento, ele soube, ele aprendeu o que é ser perseguido, o que é ser traído, o que é ser caluniado, o que é ser ofendido, não é? Como o profeta Isaías diz, ele tomou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas dores. Então, quando Jesus ele toma forma humana, ele passa a experimentar da nossa dor, inclusive da maior de todas as nossas dores,
da maior de todas as nossas tragédias, que é a morte. É o nosso maior inimigo. E ele experimenta a morte, mas ele nos anima, ele nos encoraja, ele nos enche de esperança quando ele diz: eu tornei a viver. A morte não pôs fim o meu plano. A morte não pôs fim ao propósito redentor do Pai. E é por isso que eu estou escrevendo a vocês. Logo, eu já posso identificar nesse conteúdo da carta uma mensagem de esperança, uma mensagem de encorajamento à igreja. Porque aquele que estava escrevendo era aquele que havia sentido a dor, mas que não deixou que a dor fizesse com que ele desistisse, com que ele parasse, porque ele venceu a nossa maior dor, que é a dor da morte. E ele nos encoraja porque nós podemos nele também vencer. E aí, meu irmão e minha irmã, a gente prossegue para a próxima etapa da análise desse texto, a identificação da igreja, porque agora Jesus passa a falar sobre a igreja. Quem era a igreja de Esmirna? Esmirna hoje é a terceira maior cidade da Turquia. Terceira maior cidade da Turquia, só perdendo para a capital Istambul e uma outra grande cidade que é Ankara. Logo, Esmirna, tanto hoje quanto no passado, sempre teve muita importância para aquela região, pelo fato de ser uma cidade portuária. E toda cidade portuária era uma cidade comercialmente pujante. Era uma cidade que atraía pessoas de todos os lugares para fazer comércio. E não era diferente na época do primeiro século, quando João escreve esse livro. Portanto, a conhecida hoje como Pérola do Egeu era uma cidade extremamente próspera. Era uma cidade que tinha nela pessoas muito influentes e muito economicamente muito prósperas. Então é importante que a gente observe que Jesus inicia tratando aquela igreja, dizendo que aquela igreja era uma igreja que experimentava da pobreza. E o que parecia realmente um grande contraste. Uma igreja numa cidade rica, numa cidade próspera, mas uma igreja pobre. E a pobreza aqui era uma pobreza de recursos materiais, porque o próprio Jesus destaca: mesmo com a pobreza, ela era rica. Rica de quê? Rica da misericórdia, rica do amor, rica da comunhão, rica da presença do Espírito Santo, porque é num momento de pobreza, de limitação de recursos materiais, onde o amor deve ainda mais se manifestar. O amor pelo outro, o cuidado com o outro, para que não haja falta entre os irmãos. E isso era notório naquela igreja, porque aqueles, de fato, crentes repartiam o que tinham, viviam da comunhão dos bens. E isso foi destacado por Jesus quando chamou aquela igreja de rica. Rica por partilhar do amor de Deus na pessoa de Jesus. E isso claramente destaca que a igreja era composta de pessoas simples naquele lugar, pessoas humildes, economicamente falando. É certo que a igreja do primeiro século era uma igreja formada de, na sua maioria, escravos, mulheres, alguns soldados. Ora, classes sociais de menor importância, classes sociais que não tinham visibilidade econômica. Portanto, a igreja ela só vai ganhar uma projeção econômica, como eu sempre digo, a igreja passa a ocupar os salões do império quando se associa com Roma. Mas até lá, a igreja ela era, na sua grande maioria, feita e composta por pessoas humildes. Mas isso não impedia de que todos pudessem partilhar dos seus bens, dos poucos que tinham, e fazer com que não houvesse necessidade entre os irmãos. Mas havia um outro problema daquela igreja que era uma igreja que sofria por conta das suas limitações econômicas, mas também sofria por uma perseguição religiosa, a perseguição dos judeus. Como nós sabemos,
os judeus, eles não eram vistos como diferentes dos cristãos, eram vistos como um povo só. Porém, muitos judeus não aceitavam o fato de Jesus ser o Messias. Então havia sim uma grande dissidência dentro dos judeus. Os cristãos eram tidos como hereges naquele contexto, porque desviavam a sua fé de Javé, né? Do Deus Jeová. Portanto, havia uma crise religiosa instalada, e nós sabemos que foi por conta, né, dessa crise que o próprio Cristo ele foi levado à morte, e isso continuou, perdurou pelo primeiro século inteiro, e esses judeus que não aceitavam a esfera messiânica de Jesus se colocavam contra todos os cristãos e faziam questão de colocar os cristãos contra o próprio Império Romano. Se você não sabe, os judeus podiam praticar a sua religião livremente dentro de Roma. Roma não fazia absolutamente nenhuma objeção à prática religiosa do povo judeu. No entanto, quando o povo judeu se volta contra os cristãos, coloca os cristãos diante dos romanos como pessoas que estão distorcendo a religião judaica. E aí, muitos dos cristãos acabam sendo perseguidos e levados pelo Império Romano, como a gente sabe, por muitas vezes, muitos imperadores, e Nero foi um dos mais cruéis e violentos com os cristãos, levando-os à morte. Então, vamos agora, depois de analisarmos essa igreja sofredora, vamos para um outro aspecto dessa carta, que é o futuro, porque a carta também traz elementos do futuro, e de um futuro próximo. Não era um futuro que nos alcança hoje. Não, é um futuro que foi experimentado muito pouco tempo depois daquele momento em que a carta foi escrita. Jesus está dizendo que alguns daqueles irmãos naquela cidade em Esmirna seriam levados à prisão. Veja aí no verso 10, quando ele diz: alguns de vocês serão lançados na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Ora, Jesus estava dizendo que o futuro daquela igreja não seria um futuro fácil, não seria um futuro de vida boa, seria um futuro de dificuldade, de tribulação, seria um futuro de prisão. E essa tribulação de 10 dias aí, muitos autores fazem a interpretação do número 10 como sendo um número que invoca força. Nós vamos encontrar muita simbologia dentro do livro de Apocalipse e vamos encontrar também muitos números. E se o número 7 é muito utilizado para ressaltar a perfeição da mensagem, para ressaltar a perfeição do conteúdo daquilo que está sendo apresentado, o número 10, em algumas vezes também apresentado na carta, tem a ver com força, tem a ver com intensidade. E muitos autores, ao lerem aqui, não entendem, não interpretam esse número 10, ou os 10 dias, como dias literais, 10 dias literais, mas como a intensidade, um tempo em que essa tribulação será muito intensa, muito forte. É como se hoje nós pudéssemos dizer assim, a nota máxima que alguém pode obter numa disciplina ao estudar é 10. Então, o número 10 indica a intensidade máxima. Então, o que Jesus estava dizendo, olha, preparem-se porque o que vem por aí é uma tribulação de intensidade máxima para vocês. E por quê? Nós sabemos, o nosso seminarista Cândido apresentou muito bem que estava se dando ali o império do Domiciano. Estava chegando na sua parte final daquele imperador. E o historiador Justo Gonzalez, ele diz que naquele momento Domiciano resolve cobrar de todos os judeus as contribuições que antes eram levadas ou eram enviadas para o templo em Jerusalém. Porém, o templo já havia sido destruído, como nós bem sabemos, no ano 70. Então já se tinha passado mais de 20 anos da destruição do templo e os judeus não enviavam mais contribuições. Porém,
o imperador decide cobrar agora, retomar as cobranças dessas contribuições, sendo que essas contribuições seriam dirigidas a Roma. Isso causou uma perturbação e uma revolta muito grande entre os judeus. E isso só fez com que os judeus entrassem ainda mais em crise com aqueles que eram judeus praticantes e crentes na pessoa de Jesus. Isso fez com que acirrasse ainda mais a perseguição a esses cristãos e fez com que muitos fossem lançados na prisão, que é exatamente o que estava sendo previsto e anunciado na carta à igreja em Esmirna. Portanto, é importante que a gente entenda que aquele futuro revelado naquele trecho da carta já ocorreu e já foi experienciado por aquela igreja. Bem, agora nós vamos para a parte final, da carta, que trata da recompensa, né? Porque, como eu falei, a carta e o livro, as cartas, mas sobretudo o livro de Apocalipse, é um livro que nos traz esperança, que traz esperança para a igreja, que deve trazer esperança para mim e para você hoje. Então, Jesus ele fala da recompensa. E aí ele diz que aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Ora, ser fiel até a morte. A fidelidade implica na fé. Ser fiel é crer, é continuar crendo. Crendo até quando? Crendo até que ponto? Crendo até que situação? E aí Jesus deixa bem claro que a situação é a situação de morte. A situação de morte é aquela que impõe o nosso fim, não é isso? Então, crer até o fim. Aquele que crer até o fim receberá a coroa da vida. Ora, e o que é a coroa da vida? O símbolo, né, a coroa, ela simboliza o valor que nós podemos atribuir a uma pessoa como é o rei, dizendo que ele tem toda a autoridade, dizendo que ele tem todo o valor para governar. E quando aqui nós encontramos o símbolo da coroa da vida, Jesus está dizendo que todo o sentido, todo o valor da vida estará naquele ou para aquele que crer até o fim. Quando nós crermos em Cristo, que é o autor da vida, que é a razão da nossa existência, a razão de nós estarmos aqui, quando nós cremos nele e desenvolvemos com ele um relacionamento, nós vamos até o fim da nossa vida com esse relacionamento e quando essa vida terminar, nós vamos experimentar o valor que ela terá na eternidade. Porque a nossa vida, ela não se encerra com a morte. Por isso que o texto ele continua dizendo, e é importante que a gente esteja atento a isso, porque Jesus diz, aquele que vencer, ao vencedor, né, ele vai dar o direito de não sofrer o dano da segunda morte. Ora, o que Jesus estava dizendo em conexão com a coroa da vida é que a coroa da vida está exatamente em nós não experimentarmos a segunda morte. A segunda morte seria exatamente o rompimento de um relacionamento definitivamente com o Senhor da vida. Então, quando nós cremos em Jesus até o fim, nós vamos experimentar da vida eterna, que é exatamente essa coroa, por nos relacionarmos com esse Senhor da vida. Esse é um relacionamento que nos é assegurado através dessa carta, que é assegurado àqueles que estavam em Esmirna, mas também a nós, hoje, cristãos do século XXI, que cremos e continuamos a crer em Jesus, que cremos no seu sacrifício, que cremos na sua vitória na cruz, que cremos que a sua vitória já nos garantiu a vida eterna. Continuamos a crer nessa verdade até o fim. E isso vai nos fazer não sofrer o dano da segunda morte. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta, a sua primeira carta aos Coríntios,
no capítulo 15, no verso 54. Ele diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Essa vitória é a vitória que cabe a mim e a você, não por meu mérito nem pelo seu mérito, mas pelo mérito do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ele venceu por mim, ele venceu por você, meu irmão. Portanto, se anime, se encoraje, não tema a tribulação, não tema o perigo, não tema a morte, não tema o mal que lhe assola, não tema os perigos que lhe cercam, porque existe um Deus que se fez carne, que sofreu as nossas dores, que experimentou os nossos sofrimentos e que venceu todos eles. E que disse que por causa dessa vitória eu e você também venceríamos, também poderíamos estar com Ele nessa vitória. Essa sentença ela já foi dada no passado, sim, e é por isso que a carta aqui e o livro de Apocalipse levava aquela igreja a olhar para um evento que havia acontecido há 70 anos atrás. Aquele evento que marcou a morte e a ressurreição de Cristo é a sentença da vitória da Igreja de Jesus, é a certeza da vitória sobre o pecado, é a certeza de que nós não estamos mais em condenação, mas passamos da morte para a vida. Que eu e que você possamos nos animar e nos encorajar com essa palavra, que assim como aquela igreja em Esmirna que estava prestes a enfrentar grandes problemas e tribulações, mas que estava sendo animada por Jesus. Eu e você que estejamos aqui passando por tribulações os mais diferentes possíveis, que a gente possa se animar e ser encorajados a continuar crendo, porque Ele venceu. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos e bendizemos pela vida de Jesus, pelo sacrifício de Jesus e pela vitória de Jesus. Essa vitória que nos faz continuar crendo, continuar firmes até o último dia. Que nós, como igreja tua, nesse contexto do século XXI, possamos demonstrar um amor genuíno, verdadeiro, que possa alcançar pessoas nos mais diferentes lugares, que possa revelar o teu amor e que possa anunciar a todos que a tua vitória já é um fato e de que nós só esperamos a tua volta para consumarmos essa transformação dos nossos corpos, para experimentarmos plenamente a vida contigo. Faz isso com todas as pessoas que nos ouvem nesse momento e traz a compreensão daqueles que ainda não entenderam o poder dessa mensagem. Faz isso no nome de Jesus, é o que te pedimos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Que Deus possa continuar te abençoando, que Ele lhe dê um dia maravilhoso de domingo e que você esteja aí preparado, continue conosco. Vem aí uma mensagem na Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até a próxima.
do Senhor Jesus, mais uma vez, filhos e filhas, tudo na graça de Deus. Vamos dar continuidade a essa manhã tão maravilhosa, não é? De aprendizagem, de encorajamento, de deleite, né? Nós já tivemos momentos muito especiais com as canções, com uma palavra maravilhosa do nosso irmão Adriel, sobre a carta à igreja de Esmirna, né? A segunda carta às igrejas do Apocalipse. E todos os domingos pela manhã nós estaremos estudando as 7 igrejas do Apocalipse, não é? Então hoje a igreja de Esmirna foi a segunda carta que Jesus pede para que João escreva, tá certo? E ele fez isso obedecendo tremendamente ao Senhor e nos trouxe essa carta, ou essas cartas. Então, nesse momento, nós vamos dar continuidade ao nosso ensino. Logo mais estaremos ainda no culto das crianças, o culto online, logo após as 18 também, junto com a nossa mensagem, também vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Primeiro domingo do mês de julho, nós como batistas celebramos a ceia do Senhor e você está convidado a estar conosco nesse momento, tá certo? Queridos, nós estamos nessa data trabalhando agora a Escola Bíblica Online com a lição número 5, tá certo? E nós estamos tratando de todos os temas que fazem parte da série Lições de Vida de Max Lucado. E essa é a lição número 5, está baseada na carta do apóstolo Paulo aos cristãos na cidade de Colossos, fazem parte daquela igreja, a igreja em que os colossenses faziam parte, e no capítulo 2, nos versos de 1 a 10, capítulo 2, versos de 1 a 10, lição número 5. E essa lição tem como título Andando com Cristo. Mas pastor, isso pode ser diferente? Pode. Tem muita gente andando sem Cristo. Tem gente, inclusive, que pode estar dentro de uma igreja, mas andando sem Cristo. E isso é muito, muito complicado. Desde que nós fomos resgatados pelo Senhor Jesus, tivemos a oportunidade de experimentar salvação quando confessamos Jesus como nosso Salvador e Senhor. A partir daí nós somos convidados a andar com Cristo, vivenciando no nosso dia a dia as mesmas atitudes do próprio Cristo. Então, isso é o que eu e você precisamos fazer todos os dias, filhos, andar com Cristo. Mas tem muita gente por aí completamente sem rumo, andando sem Cristo, e você já sabe o que a própria palavra de Deus diz quando nós estamos trilhando um caminho sem um propósito definido de vida. E o propósito, quem dá para nós é Cristo. Então, quem anda sem Ele, anda sem propósito, né? E já sabe aonde vai dar essa trilha. Mas nós queremos ter a oportunidade de falar a todos que porventura estejam caminhando por uma trilha que leva à morte. Nós queremos trazer vida. E essa carta do apóstolo Paulo aos Colossenses também vai falar sobre isso. Vocês sabem que a carta aos Colossenses ela é escrita por Paulo. Paulo não conhecia pessoalmente a igreja de Colossos, mas ele funda aquela igreja como mentor de Epáfras, seu companheiro, alguém que conheceu a Cristo através de Paulo, e Epáfras foi a pessoa que Deus usou para fundar a igreja de Colossos e pastoreá-la, cuidar daquela igreja, não é? E o apóstolo Paulo ele está enviando essa carta, e no capítulo 2 nós vamos ter exatamente as orientações do apóstolo para cada membro daquela igreja, para que eles não se distanciem do evangelho que eles conheceram no início, daquele evangelho que proporcionou a mudança radical da vida deles.
Ou seja, não se afastem do Senhor Jesus, dos ensinamentos dele, caminhem com ele, andem com Cristo. É essa exatamente a ideia, né? Mas você sabe o que acontece, filho e filha? Uma das maiores lutas que nós temos na sociedade atual é exatamente essa. Pessoas que vivem uma hipocrisia espiritual. O autor, até o Max Lucado, ele usa uma palavra ainda mais radical. Ele diz que muita gente sofre de esquizofrenia espiritual, né? A esquizofrenia, aquela doença, aquele distúrbio, né? Que faz com que a pessoa, de uma hora para outra, possa estar tão transtornada que muda de atitude, né? Drasticamente. E isso eu coloquei aqui, hipocrisia espiritual, que é como se fosse isso. A pessoa parece que tem dois momentos na sua vida, parece que ela tem duas caras, né? Esse é o grande dilema, é isso que a sociedade cobra de nós. Puxa vida, por que você não vive aquilo que você prega? E você vive uma hipocrisia espiritual. Você perde a sua autoridade, porque você é uma coisa na igreja, é uma coisa quando está ensinando, e é outra coisa quando ninguém está vendo você. É outra coisa quando você está em casa, onde só os seus familiares conhecem você no dia a dia. Então isso é hipocrisia espiritual. Isso como diz o próprio Max, isso é característica de esquizofrenia espiritual, ou dupla personalidade, né? E isso é muito ruim. É isso que tem muitas vezes travado, a expansão do Evangelho, filhos. Porque nós temos, às vezes, grandes dificuldades de viver exatamente aquilo que nós pregamos, né? E eu quero ler o texto exatamente de Colossenses capítulo 2, de 1 a 10, com vocês, para a gente começar a desenvolver isso aí. Olha o que é que diz o texto. Vamos ler juntos? Verso 1. Eu quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, sejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Verso 3. Nele, ou seja, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Verso 6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia! É a manifestação da Trindade, né? Do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Verso 10. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Aleluia! Queridos, ouvindo esse texto e percebendo que uma das coisas que ele chama atenção é exatamente que nós, como o próprio Paulo faz, nos preocupemos com aqueles que estão
perecendo, com aqueles que estão sendo enganados, com aqueles que necessitam conhecer a Cristo. Nos preocupemos com aqueles que ainda não foram alcançados. E aí ele faz uma pergunta bem básica: como é possível ter uma preocupação espiritual profunda por alguém que nós não conhecemos? Como é que nós podemos ter essa compaixão? Como é que isso pode acontecer? Como é que você lida com isso? Como é que você demonstra que você realmente se preocupa com as pessoas que necessitam ouvir da palavra do Senhor Jesus? Uma das coisas que eu coloco aqui é que essa percepção de uma pessoa sensível à dor da cidade, à dor daquele que caminha sem Cristo, essa percepção ela é resultado de uma mente e de um coração verdadeiramente convertidos. Paixão pelo corpo de Cristo e pelos não alcançados é fruto de alguém que verdadeiramente conheceu a Cristo. Não tem como, queridos, eu ter conhecido a Cristo e essa paixão não está no meu coração. Não tem como eu ter conhecido a Cristo, ter entregue meu coração a Ele, a minha vida a Ele, ter declarado que Ele é não só Salvador, mas Senhor da minha vida, e eu não estar me importando ou não estar me incomodando com aqueles que ainda não fizeram a mesma coisa, que ainda não se colocaram aos pés de Jesus como eu me coloquei. Você entende? Não tem como a gente dizer isso. E como é que a gente pode, então, distinguir? Como é que a gente pode, em primeiro lugar, para nós mesmos, não é? Distinguir entre a verdade, aquela verdade que Paulo está dizendo, que está manifesta de forma plena em Cristo, e essa verdade, como é que eu posso discernir ela dos argumentos que parecem verdade, ou seja, dos argumentos seculares, das pessoas que não conhecem a Cristo, mas tentam me convencer de que a Bíblia é uma coisa ultrapassada, é um livro escrito por homens e nada de inspirado, e que a verdade é aquilo que a gente vive no dia a dia. Essa é a verdade, né? E essas pessoas têm argumentos, mas como é que eu posso distinguir quando o argumento é falso ou ele é verdadeiro? Aqueles que parecem verdade e aqueles que são de verdade, né? Então a gente precisa ter certeza daquilo que a gente está ouvindo, se é mentira ou aquilo que a gente está falando é mentira ou é verdade, né? A gente tem que ter esse discernimento, tem que ter essa sabedoria. E uma das coisas que a gente pode ter certeza é o seguinte: a verdade, ela está contida, como diz o próprio texto, em Cristo. Então, não existe uma outra verdade a não ser aquela que Cristo revela na sua palavra. Mas, pastor, e o senso comum, não é verdade? O senso comum é uma experiência, né? Tem o seu valor, mas até o senso comum pode ser argumentos que parecem verdade e na verdade não são. Até o senso comum pode acontecer isso. Então eu tenho certeza que se eu abro a Bíblia e a Bíblia diz para mim que odiar meu irmão por um mal que ele me fez, ou às vezes até odiá-lo sem ele ter feito nada comigo, simplesmente porque eu não vou com a cara dele, né? Isso vai me afastar completamente de Jesus, isso vai me tornar um homem ou uma mulher infeliz, isso vai fazer com que a minha vida seja uma vida amarga, né? Eu não tenho que ter dúvidas disso, porque a Bíblia está dizendo a verdade e eu tenho que crer nisso. Se outras pessoas vêm conversar comigo
e dizer, não, olha, é simplesmente o seguinte, se alguém feriu você, rapaz, ou se alguém machucou você, é somente você deixar para lá, esquece essa pessoa, apaga ela da sua mente. Apaga ela da mente e caminhe, continue sua vida. Eu tenho certeza de uma coisa. Quando a gente é ferido, por mais que nós venhamos a dizer, não, mas eu esqueci, eu pedi a Deus para resolver isso. Por mais que eu tente, sabe o que vai acontecer? Se eu não resolver esse negócio, pedir a Deus sabedoria para resolver esse negócio, todas as vezes que eu ouvi o nome daquela pessoa que me machucou, que me humilhou muitas vezes, me envergonhou, que me causou dano, sabe? Todas as vezes que eu ouvi o nome daquela pessoa, ouvir a voz daquela pessoa, ou eu vir aquela pessoa, todas as vezes, meu coração vai apertar, meu coração vai ficar desse tamanho. Quando eu enxergar aquela pessoa lá na esquina, dobrando a rua, eu vou fazer tudo, ou para fazer de conta que não vi, e vou passar por ela, ou simplesmente mudo o meu caminho, atravesso a rua, ou eu volto, não vou mais por aquele caminho, porque eu não estou em paz. O machucado que aquela pessoa fez no meu coração, a gente não esquece simplesmente assim, tá? A gente precisa resolver isso. Muitas vezes resolver não quer dizer que a pessoa, que você vá conversar com a pessoa e a pessoa peça perdão se errou com você, ou que aceite o seu perdão se foi você que errou com ela. Muitas vezes não vai acontecer assim. Resolver quer dizer que você tem que enfrentar esse problema e pedir a Deus para que Ele seja aquele que vai passar a esponja no coração, que vai passar a esponja na mente para tirar isso da sua vida. Então, eu não posso esperar que o outro se arrependa se me machucou, ou que reconheça que fez mal e me peça perdão. Eu não posso exigir isso. Mas eu posso resolver sim, indo até ela e dizendo o que aconteceu, dizendo, olha, fulano, fulana, aconteceu algo que você disse ou que você fez que machucou demais o meu coração e eu não estou bem, eu tenho tido dificuldade em olhar para você, em conversar com você, e eu não posso continuar assim, porque eu entendo que você é criatura de Deus, Deus ama você e eu sou, como discípulo de Jesus, sou impelido a aprender a amar você também e perdoar você. Então eu queria que você soubesse que a partir desse momento, ainda que você não entenda que fez errado, não entenda que machucou, ou que diga que isso não foi sua intenção, mas eu queria que você soubesse que eu estou liberando perdão para você, tá? Isso é a verdade que está na Bíblia, é essa verdade que eu vou fazer, que eu vou realizar, tá? E não a verdade daqueles que vão me dizer, não, rapaz, caminha, esquece esse negócio, daqui o tempo resolve isso, o tempo não resolve. Você pode passar anos sem ver aquela pessoa e de repente está guardado lá no seu subconsciente aquele problema, mas quando você ouvir falar dela, aquilo tudo vem à tona, e a dor, a angústia, o mal-estar surge novamente. Por quê? Porque foi uma ferida mal curada. Tem que conversar, tem que resolver, porque nós somos, principalmente se estamos dentro da mesma comunidade cristã, dentro da mesma igreja local, às vezes dentro do mesmo ministério, não é? E não podemos caminhar dessa forma um com o outro, tem que caminhar de uma forma saudável, tá? A gente tem que aprender a trabalhar juntos, aprender a ouvir um ao outro, aprender que todos têm a oportunidade de compartilhar o que está no coração e não só eu, não é? Então eu tenho que aprender a conviver com pessoas, a ter relacionamentos saudáveis, tá? Então essa é uma forma de distinguir entre a verdade bíblica e o chamado argumento que parece verdade, mas que não tem nada a ver com a vontade de Deus, né?
Sabe o que é que acontece? Eu disse que a gente abre a Bíblia, né? E a gente tem um povo na Bíblia, uma comunidade na cidade de Bereia, que eram chamados os moradores daquela cidade de bereanos. Eles eram muito conhecidos, eles se tornaram uma igreja muito forte no sentido doutrinário, no sentido teológico, porque diz lá em Atos 17:11, olha o que é que acontecia. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Olha lá, está lá em Atos 17:11, diz que as duas igrejas foram comparadas, né? Ali pelo escritor, por Lucas, escritor de Atos, né? As duas igrejas foram comparadas, a igreja de Bereia, a igreja dos bereanos, e a igreja dos tessalonicenses, né? Na cidade de Tessalônica. E ele compara, ele diz, olha, os bereanos eram mais nobres, eram mais cuidadosos, eram mais zelosos, né? Do que os próprios tessalonicenses, porque eles recebiam com alegria a mensagem, mas eles não abriam mão de conferir se tudo aquilo que estava sendo exposto para eles, ensinado para eles, estava na palavra, estava nos escritos sagrados, né? Estava no Pentateuco, se estava nos profetas, tá certo? Se estava já nas primeiras cartas que eles recebiam naquela época dos apóstolos, havia a confirmação disso pela palavra. Se havia, eles aceitavam. Se não havia, eles não aceitavam. Não era visto como verdade. Eles só aceitavam o que era verdade, e verdade bíblica, verdade revelada. Tá? Então, temos que ser como os bereanos, filhos. Temos que aprender a confrontar todos os ensinos com aquilo que diz a palavra de Deus. Não é? Por que Paulo enfatiza a questão de estar em Cristo? Por que é que Paulo enfatiza a questão de estar em Cristo? O que é para você estar em Cristo? Me diz aí. Olha só o que é que diz o texto aqui de Colossenses 2:3. Nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Sabe o que é estar em Cristo? É estar mergulhado, bebendo na fonte. Estar em Cristo quer dizer beber diretamente dessa fonte, porque nessa fonte eu vou encontrar todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Olha que coisa linda o verso 3 nos diz, não é? Jesus é aquele que nos permite beber dele e jamais estarmos com dúvidas a respeito do que é sua vontade. Quando a gente bebe dele, ele se manifesta para a gente e a gente consegue discernir facilmente aquilo que é sua vontade e aquilo que não é. Estar aos pés do Senhor, né? Estar em Cristo é depender dele. Estar em Cristo é completa dependência dele. Como é que está a sua tomada de decisão, por qualquer que seja a questão? Aonde quer que você necessite resolver um problema, como você faz isso? Você busca sabedoria em Deus? Ou você é instintivo, como eu já fui muito em algumas áreas da minha vida, né? Instintivo. Se aquilo enche meus olhos, eu naturalmente digo sim. Se aquilo não me agrada muito, eu digo não. Então, você é instintivo ainda? Hoje eu percebo claramente, né, que eu não posso tomar decisões por instinto. Eu tenho que tomar decisões porque eu tenho convicção de que estou fazendo a vontade de Deus, dizendo sim ou dizendo não. Tá? Então, nele, no Senhor, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria para quem quer e do conhecimento para quem necessita. Isso é estar em Cristo, filhos. Olha o que ele diz também. Quase sempre
nós pensamos em Deus como um ser criador, poderoso, onisciente, digno de ser invocado, né? Mas dificilmente o vemos como lugar de moradia, dificilmente. Lá em Atos 17, 28, você está vendo aí embaixo, diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Aleluia! Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Sabe, Deus em Cristo, Ele tem nos chamado, queridos, para experimentar um lugar de moradia, conhecer o coração dele, descansar, buscar sabedoria, buscar paz no coração dele. E muitas vezes a gente até convida Deus para fazer parte da vida da gente, uma vez por semana, no domingo, né? A gente convida Deus para fazer parte do nosso momento de espiritualidade na quarta-feira e no domingo. Mas preste atenção, o céu, ele não faz diferença. O céu, no céu, não tem distinção de quarta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite, de qualquer outro dia da semana. No céu, nós somos convidados a descansar no Deus eterno e prestar culto a Ele. Todos os dias, todas as horas. Não tem tempo certo para descansar em Deus, para celebrar o Senhor, sabe? Uma coisa é a celebração comunitária, outra coisa é fazer morada no coração do Senhor, é descansar no coração dele. A celebração comunitária a gente pode fazer até 2, 3 vezes na semana, nos domingos, na quarta-feira ou em outro dia, mas isso é celebração, isso é um momento de congraçamento. Mas nós somos convidados a nos movermos, a vivermos e a existirmos nele. Ou seja, desfrutar de estar no centro do coração de Deus. Todos os dias, todas as horas, num ambiente espiritual, num ambiente único como esse que a gente está vendo. É nisso que nós somos convidados a caminhar todos os dias da nossa vida. Amém? Como é que você explicaria, querido ou querida, o verso número 6? Há alguém novo na fé em Cristo. Aí eu quero ler com você o verso 6. Aqui eu vou ler o verso 6. Quero saber como é que você explicaria. Olha o que é que diz o verso 6 de Colossenses capítulo 2. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Como é que você explicaria isso? Você conheceu alguém que chegou na igreja agora há pouco, tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, foi lá na frente, ou então confessou num pequeno grupo e disse: olha, eu quero entregar minha vida a Cristo, mas eu quero aprender, eu quero que vocês me digam como é esse negócio de... Ele está dizendo que do jeito que eu conheci, eu devo permanecer nele, eu devo estar nele, não é assim que ele diz? Mais uma vez aqui, olha, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, continuem a viver nele. Como é que é isso? Ele pergunta para você. Como é que você vai responder isso? Como é que fica essa informação? Eu vou te dizer aqui pelo menos 3 coisas que você pode ensinar para essa pessoa, tá? Pelo menos 3 coisas. Mas preste atenção. Essas 3 coisas você vai ensinar para ela. Mas se essas 3 coisas também não forem uma realidade na sua vida, você pode ter grandes problemas.
porque certamente você pode ser confrontado por esta pessoa mesmo que você está tentando ensinar, porque ela também já viu você o suficiente para saber se você anda segundo aquilo que você prega, tá bom? Então a primeira coisa que você tem que manter, do jeito que foi no início, é a atitude de humildade. Sabe, é a hora, talvez a hora mais transparente do coração da gente, é quando a gente toma uma decisão de caminhar com Cristo. É a hora que a gente diz publicamente que a gente reconhece a pequenez, a falta de condição de viver sozinho, o pecador que nós somos, a necessidade de mudar que nós estamos sentindo, é a atitude de humildade daquele primeiro momento que a gente entrega a vida a Cristo, ou que a gente consagra a vida ao Senhor. Talvez você desde criança foi criado numa família cristã e nunca teve isso, nunca teve um marco. Eu estava conversando nesses dias, né, com um grande amigo nosso, ele dizendo, olha, eu cresci num lar cristão, então eu não tenho esse marco, esse dia histórico que eu digo que eu comecei a caminhar com Cristo, porque eu faço isso o meu tempo todo, né? Eu disse, exatamente, é muito bom, porém, é importante você saber, porque em algum momento Jesus confrontou você de forma muito mais veemente. Talvez você tenha até dificuldade de querer revelar isso, porque Jesus foi falar com você fortemente já depois da sua idade adulta, depois de toda uma vida dentro da igreja, e você só com os seus 30, 40 anos de igreja, de evangelho, é que você percebeu que houve uma situação em que Deus mudou a sua forma de pensar, mudou a sua forma de agir, que você ia fazer algo que ia entristecer o coração de Deus, e ele de forma sobrenatural, ele parou você e fez você dar uma meia volta, houve uma metanoia na sua mente, uma transformação radical, e você deixou de fazer o que ia fazer por instinto, né? Pela carne, né? Pela natureza humana, e fez conforme a orientação do Pai. Então, aquele momento, independente de quanto tempo precisou para que você percebesse Deus falando com você de uma forma mais forte, independente do tempo, foi ali que Deus começou a verdadeiramente mudar o seu caráter. Talvez até aquele momento você era alguém salvo, não tenha dúvida disso, você é salvo, mas você estava sem desfrutar de uma vida aprazível, de uma vida completamente dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Você ainda era senhor das rédeas da sua vida, tá? Então essa atitude de humildade a gente precisa permanecer todos os dias que estivermos sobre essa terra. Precisamos ser humildes. Isso é a primeira coisa que você deve dizer para alguém, mas antes você deve viver também. Uma outra coisa é que a gente não pode de forma alguma deixar de ter sempre a atitude de filho, sabe? Tem um estudo muito interessante do pastor David Cornfield, alguém que é um mentor para mim, para muitos pastores no Brasil e fora do Brasil. É um homem que trouxe a visão para nós do pastoreio de pastores, da necessidade do pastor ser discipulado por outros pastores também, e porque o pastor não pode andar sozinho, é um grande perigo, né? E ele nesse estudo ele diz assim, olha, nós podemos ter duas atitudes durante toda a vida cristã. Podemos ter atitude de filho e atitude de servo. Qual é a que você hoje tem desfrutado? Qual é a sua posição? Posição de filho ou posição de servo? E aí ele usa como exemplo aquela história maravilhosa, né? Aquele texto do pai amoroso ou do filho pródigo, né? E ali estão os dois filhos. O filho que saiu de casa, o filho pródigo, e o filho que ficou em casa. E quando a gente entende, lê história, pede para Deus se revelar para a gente percebe que um tinha ou desenvolveu, depois de muito sofrimento, depois de
de quebrar a cara com a independência, com a falta de zelo pelas coisas do pai, né? Ele, depois de quebrar a cara, ele toma uma atitude de filho. E qual é a atitude de filho? É saber que o pai que ama sempre vai estar de braços abertos esperando você de volta. E a atitude de filho é pedir perdão pelos erros. A atitude de filho é é ser proativo, é dar o primeiro passo para resolver o problema do relacionamento. Eu não fico esperando que o outro tome essa atitude, eu tomo essa atitude. O filho, ele dá o primeiro passo em direção ao pai sempre. Ele precisa fazer isso. E o outro que ficou em casa, o outro filho, ele teve a atitude de servo. Porque ele diz, olha, eu sempre trabalhei para você aqui, eu sempre fiz tudo o que você pediu, pai. E o senhor nunca matou um carneiro, nem um bezerro para a gente comer, nunca fez uma festa para mim. E ele questiona o pai, e o pai diz, meu filho, mas você que nunca quis desfrutar, porque tudo que eu tenho é seu. Ou seja, aquele homem estava ali, aquele filho, mas ele não assumia essa posição de filho, do direito, da graça, da alegria de estar ao lado do pai. Ele estava como servo. Ele só fazia trabalhar, achava que essa era a posição dele. Era isso que deixava o pai feliz, e na verdade não era, era um grande engano. E a pergunta, a orientação que nós temos que dar a um novo decidido é: a primeira atitude que você tem que manter, permanecer, é a atitude de humildade diante de Deus, reconhecendo sempre que você é pecador e que precisa a cada dia da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Você precisa ter também uma atitude de filho e não de servo, porque o filho também serve ao pai, mas com um entendimento diferente. Ele serve ao pai com alegria, com amor, sabendo o que tem direito, porque o pai naturalmente já lhe concedeu, entende? Ele não precisa esperar que o pai dê a sua herança, a herança já é dele, entende? E ele sabe desfrutar com zelo, com alegria, enquanto está com seu pai, tá? Então a segunda coisa que a gente tem que aprender, tem que dizer a essa pessoa nova na fé, é que ela precisa ter sempre uma atitude de filho e não de servo. E a terceira coisa, uma atitude de entrega, né? Sempre precisamos entender que se eu não tiver com o coração aberto, a mente aberta e os ouvidos abertos para ouvir Deus falando ao meu coração, para perceber Deus querendo usar pessoas para trazer ensinos e me fortalecer no meu entendimento, eu não vou estar agradando o coração de Deus. Permanecer em Cristo tem a ver com permanecer com uma atitude de entrega, permanecer com uma atitude de dependência dele e não de independência, achando que só o que eu faço, só o que eu penso, só o que eu percebo é que é o certo. A atitude de entrega diz que seja a vontade do Senhor e não a minha vontade, que seja o tempo do Senhor e não o meu tempo, que seja a forma, a estratégia do Senhor e não a minha forma e a minha estratégia. Eu me entrego para que o Senhor faça um milagre na minha vida todos os dias. Amém? Então, as três coisas que nós podemos dizer a alguém que é novo na fé e três coisas que Deus está dizendo para nós, gente antiga na fé, gente que tem muito tempo também. Amém? Queridos, os colossenses eram abençoados demais por terem um mentor como Paulo, né? Mentor é aquele que traz direção para você, é aquele que é uma inspiração para você, é aquele que é um conselheiro para você, aquele que é um exemplo, que é um farol para você. E o detalhe é o seguinte, filhos, o mentor, ele não precisa nem saber que ele é seu mentor. Você não precisa nem dizer a ele que ele é uma referência para você. O seu mentor é aquele que é observado por você. Às vezes ele não diz uma palavra,
mas a vida dele inspira você. A vida dele faz com que você seja impactado, que você seja desafiado a mudar as suas atitudes, a mudar a sua forma de falar, a mudar a sua forma de enxergar, a mudar a sua forma de fazer as coisas. Se fazia de forma relaxada, faz de forma excelente. Se mentia, não mente mais, porque você olha para aquele mentor, para aquela mentora e percebe que ela é verdadeira, que ele é verdadeiro e que muitas vezes ele sofre, muitas vezes ele perde porque ele diz a verdade, mas ele não abre mão da verdade e ele não precisa sair dizendo isso para ninguém, porque as pessoas naturalmente observam isso nele ou nela, né? Então, os colossenses eram abençoados por terem um mentor como Paulo. Eles não viram Paulo, eles não conheciam Paulo pessoalmente, eles não conheciam, não tiveram a oportunidade de ver Paulo, mas eles eram inspirados por Paulo. E de que forma? Paulo influenciava a vida de Epáfras. Paulo ministrou na vida de Epáfras e certamente transformações maravilhosas aconteceram na vida de Epáfras. E isso mexeu com os colossenses. Eles disseram, olha, Epáfras, a sua forma de agir, a gente percebe que foi transformada porque você se relacionou, você teve tempo, você ainda tem tempo com esse homem chamado Paulo. A gente ora e agradece a Deus pela vida dele, a gente quer conhecer ele. Epáfras, um momento desse, traz ele aqui. Mas ainda que ele não venha, basta olharmos para você, Epáfras, e nós crescemos, nós aprendemos, né? Então, mentor é dessa forma. E aí a pergunta que se faz necessária: você tem um mentor ou uma mentora que lhe encoraje, mas também lhe confronte? Você tem um mentor ou uma mentora que seja um referencial para você? E esse referencial não seja só para mostrar o que é bom, né? Mas para confrontar quando você erra. Você sabe, Deus usou muito, né? Os profetas, né? e os sacerdotes para serem mentores do povo, né? Você está lembrado o que Natã, né, fala para Davi? Natã era um homem que Davi tinha que ouvi-lo o tempo todo, estava dentro do rei, dentro do palácio, orientando Davi, sendo um direcionador para a vida de Davi. Mas teve um momento que Natã chamou Davi e disse: você errou, e errou feio, e o Deus eterno vai cobrar de você por isso. Peça a Deus misericórdia, peça perdão, volte. Olha aí, eu vou usar aqui fazer um adendo meu, né? Uma paráfrase aqui. Davi, volte ao seu primeiro amor. Olha, pegando Apocalipse e trazendo aqui para o Antigo Testamento, né? Diz, olha, volte ao seu primeiro amor. Você era um homem segundo o coração de Deus, e Ele quer que assim continue, mas você errou feio, e Ele está confrontando você. E Davi, ele não ficou com raiva do mentor. Davi colocou roupa de saco, pano, né? Roupa de saco, e se ajoelhou, foi no pó, botou o rosto no pó, e foi pedir a Deus misericórdia, foi pedir a Deus perdão. Isso é um mentor, filho. O mentor não diz somente aquilo que a gente quer ouvir. O mentor vai dizer aquilo que a gente realmente precisa ouvir, sabe? O pastor, ele não pode dizer para você só aquilo que você gostaria de ouvir. O pastor, ele precisa dizer a você aquilo que você necessita ouvir, porque é isso que ele pede a Deus. Quando o próprio pastor tem intimidade com Deus, ele é confrontado com Deus também. Confrontado. Deus usa momentos da sua devocional, do seu tempo com ele, e Deus confronta o próprio pastor, tá? Para que ele aprenda a confrontar as ovelhas e fazer isso tudo em amor, tá certo? Então você tem um mentor ou uma mentora que lhe encoraje e lhe confronte? Se não tem, eu queria te encorajar a pedir a Deus que mostre para você pessoas que sejam referenciais. Você não precisa nem dizer para essa pessoa: olha, você agora é meu mentor, eu queria que você fosse meu mentor. Não precisa muitas vezes disso.
começa simplesmente a observar e começa a aprender com ele ou com ela. Deus está colocando essa pessoa para você aprender com ela. Então aprenda, em nome de Jesus. Eu já disse a vocês, eu tenho um mentor, né? Que eu nunca precisei dizer a ele que ele era meu mentor. Eu tenho o David Cornfield, o pastor David, que eu digo a todo mundo, é um grande mentor na área de discipulado, de pequenos grupos, de pastoreio de pastores, mas eu tenho um, né, que é um diácono, né, e lá da minha antiga igreja, e um servo maravilhoso, um filho com coração de servo, que a gente nunca precisou dizer que ele era mentor. Mas eu olho para ele e eu digo, eu preciso a cada dia parecer mais com essa pessoa. Assim como Paulo diz, né? Olhem para mim e façam como eu, porque eu faço como Cristo. Então, essa pessoa, ela nunca precisou ouvir que eu o tinha como mentor. Mas ele, em todo o tempo, é alguém referencial para mim. Na forma de falar, na forma de andar, na forma de cuidar da família, na forma o zelo pela palavra de Deus, pelo cuidado, o zelo do aconselhamento. Eu louvo a Deus pela vida desse mentor. É mais um mentor. Você pode ter vários mentores em várias áreas da sua vida, um mentor profissional, um mentor espiritual, tá? Um mentor familiar, daquele que orienta você na gestão da sua família, um mentor na sua área de administração dos seus bens. Você tem que ter gente que sabe fazer para você aprender com ele. Tá bom? Isso é uma necessidade. Paulo orientou seus ouvintes que estivessem enraizados em Cristo. Como é que nós podemos desenvolver raízes espirituais? Paulo orientou isso aos ouvintes de Colossenses, né? E como é que a gente pode desenvolver essas raízes? Eu quero te dar alguns toques também sobre isso. Observa lá, filho. Tempo devocional. Filha, essa é uma forma de você aprofundar suas raízes espirituais. Se a gente não tem tempo devocional com Deus, tempo de leitura da Bíblia, de oração, de reflexão, a gente não caminha muito longe. A gente precisa de tempo devocional, tempo com Deus. Uma outra coisa, tempo de solitude. Como isso é difícil, filhos. A gente vive num ativismo louco, que impede a gente de procurar um lugar tranquilo, sabe, pelo menos uma vez por semana, de 15 em 15 dias, no máximo a gente tem uma oportunidade de sentar ou num quarto, ou no quintal de casa, ou acordar bem cedo, andar de bicicleta e ali num lugar mais tranquilo a gente começar a perceber Deus falando com a gente de forma maravilhosa. A gente muitas vezes acha que esse tempo de solitude, de introspecção, ele acontece dentro do devocional. Também acontece. Existe a contemplação, existe a meditação, né, no que Deus falou para você no tempo devocional. Mas o tempo de solitude, ele é específico. Ele é preparado para que eu tenha um tempo com meu Pai. Ele é preparado para isso, você precisa programar ele. Um tempo de solitude aprofunda e fortalece raízes. E uma última coisa, o meu tempo de serviço, de trabalho na igreja do Senhor, de trabalho nas coisas do Senhor. Eu preciso descobrir o que Deus tem me chamado para fazer, aonde eu posso contribuir para que o corpo de Cristo se fortaleça. Quando eu trabalho, quando eu sirvo em qualquer que seja a área, quando eu me dou, eu cresço, eu aprofundo minhas raízes também, filho. Então essas três coisas são fundamentais para desenvolver raízes espirituais. Tempo devocional, tempo de solitude e tempo de serviço. Queridos, uma afirmação. A plena satisfação se encerra aos pés de Jesus. É ali, aos pés do Senhor, que a gente encontra propósito para a vida. As mulheres estavam agora na quinta-feira falando sobre isso. A nossa irmã e amiga Gilza Carla, psicóloga, e ela trouxe esse tema, propósito de ser mulher.
o que é, qual é o propósito, por que eu existo, não é? Qual é o sentido da minha vida. Essa satisfação plena se encerra, isso vai acontecer, isso vai ser manifesto, isso vai ser revelado para você aos pés de Jesus, a satisfação plena. E ali, a grande jornada, a grande aventura da fé tem seu início. Caminhar com Jesus é confiar em sua condução sem reservas, filho. É aí que começa a caminhada da gente, quando a gente se entrega a Ele e diz: Senhor, agora eu sei que vai ser uma aventura romântica entre a igreja e o noivo. Eu sou a igreja, tu és o noivo. O grande romance vai estar sendo desenvolvido agora entre eu e o Senhor. Caminhar com Jesus é confiar em sua condução sem nenhuma reserva. É isso que eu queria que você guardasse no final dessa reflexão, filhos. Tenha isso como certeza na sua vida, em nome de Jesus. Queridos, andar com Cristo é o desafio, andar com Cristo é a grande oportunidade que eu e você temos agora. Se você não tinha parado para refletir sobre isso até esse momento, agora Deus trouxe a você claramente qual é a vontade dele. Ande com Cristo, seja ministrado por Ele, cresça na presença dEle e seja cada dia um homem ou uma mulher segundo o coração do Pai. É isso que eu venho convocar você para fazer, tá bom? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, querido e querida. Eu queria orar com você nesse momento. Vamos orar, agradecendo a Deus esse tempo, lembrando desse título aí, olha, Caminhada com Cristo. Eu vou trazer você para orar comigo, enxergando esse momento aqui. Olha, que coisa maravilhosa. Pai e filho caminhando juntos. Vamos orar? Mais uma vez, Pai querido, eu quero te agradecer por esse tempo de reflexão, esse tempo de aprofundamento na Tua Palavra, esse tempo de experiência de intimidade contigo. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela forma maravilhosa do Senhor se revelar para cada um de nós. Obrigado pelo momento também que nós temos de aprender e aprofundar com a experiência dos Colossenses, Pai. Com a experiência do apóstolo Paulo ministrando na vida deles. Que essa realidade seja totalmente aplicada nas nossas vidas e que nós possamos dizer todos os dias que acordarmos ou que formos nos deitar: o Senhor é comigo, a minha caminhada com Ele é permanente, é saudável, e é por isso que eu durmo em paz e que eu acordo em paz. Obrigado, Pai querido, por esse tempo. Dá-nos um restante de dia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe e guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe, filha. Apenas um som em meu coração, meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir Tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano
Sou fruto da graça, do amor que me basta, soltei. Um lugar, um momento, apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o anseio, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, soltei. Belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, soltei. Diante de ti, soberano Deus e Pai, com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou fruto da graça, do amor que me basta, sou fruto